Olá pessoal, vamos para mais uma correção de atividade com a professora Cláudia. A atividade que nós vamos corrigir hoje é a atividade 3 do 6º ano, livro A Conquista da Matemática, páginas 26 e 28, tá? Questões 1 e 2 da página 26, 1 e 4 da página 28. Essas questões, elas têm como habilidades comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais positivos, cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. E reconhecer que o sistema de numeração decimal, como que prevaleceu no mundo ocidental, destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais características, como base, valor posicional, função de zero, utilizando inclusive a composição e a decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: escrevi 14.675, troquei de lugar os algarismos 7 e 5 e obtive 14.657. Bem, o item A ele pergunta: o número que escrevi primeiro é maior ou menor que o número que obtive? E aí, o que é que vocês responderam? Bem, 14.675 é maior que 14.657. Ou seja, o primeiro número escrito é maior do que o número que se obteve com a troca de lugar dos algarismos 5 e 7. Bem, antes da troca, quanto valia o 5 no primeiro número e o 7? Bom, no primeiro número, 14.675, o 5 valia 5 unidades e o 7 valia 7 dezenas ou 70 unidades. C. Depois da troca, quanto passou a valer o 5 e o 7? Bem, após a troca para o número 14.657, o 5 passou a valer 5 dezenas ou 50 unidades. E o 7 passou a valer 7 unidades. Então, vocês observam aí que trocar de lugar significa mudança no seu valor posicional, né? É isso que a gente tem estudado nessa atividade, a importância do valor posicional. Então, de acordo com o local onde o número esteja, ele possui um valor específico. Na 2, ele diz assim: agora veja este outro número, que é o 7.056. A letra A, ele diz o seguinte: que troca eu devo fazer para o 6 aumentar seu valor em 100 vezes? Que número eu obtenho nesse caso? Bem, o 6 atualmente está na casa das unidades. Para ele aumentar 100 vezes, ele precisa ir para a casa das centenas. Então, devo trocá-lo de lugar com o algarismo 0, que atualmente ocupa a ordem das centenas. E aí, o número obtido nesse caso vai ser o 7.650. Então, você observa que de 7.056, onde o 6 tinha apenas 6 unidades, nesse novo número ele passa a ter 600 unidades, né? Ou seja, ele é 100 vezes maior, né? A sua posição passa a ser 100 vezes maior do que a posição anterior. E na letra B, que troca eu devo fazer para o 6 aumentar seu valor em 10 vezes? E que número eu obtenho nesse caso? Ora, 100 vezes a gente foi para a ordem das centenas, 10 vezes a gente vai ter que ir para a ordem das dezenas. Então, devo trocá-lo de lugar com o algarismo 5, que atualmente ocupa a ordem das dezenas, ficando escrito 7.065. Então, anteriormente o 6 na casa das unidades valia 6, passando agora para a casa das dezenas, ele vai valer 60, né? Ou seja, ele vale 10 vezes mais o seu valor. Então, mais uma vez, a gente reforça que a posição em que o número ocupa, ele tem o seu valor específico.
Próxima questão. Escreva todos os possíveis números formados por estes três algarismos sem repeti-los. Ou seja, eu tenho os algarismos 5, 2 e 7. Vamos escrever aqui, ó. Posso formar 257. Posso formar 275. Posso formar 527, como posso formar 572. Posso formar 725 e posso formar 752. Como ele mesmo diz, a gente não pode repetir esses algarismos nos números. Então, o que foi que a gente fez com esses três algarismos? A gente fez uma troca de lugares, né? Então, enquanto um estava na unidade ou na dezena, o outro estava na centena. Então, essa troca de lugar fez com que a gente escrevesse aí 6 números com esses 3 algarismos sem repeti-los. Se nós pudéssemos repetir, a gente teria um número muito maior de números formados, mas a regra diz que a gente não pode repetir. Então, depois que eu escrevi todos os possíveis números de 3 algarismos, tá? Com esses 3, com 5, com 2 e com 7, ele quer saber no item A qual deles é o maior número formado, e aí vocês percebem que eu já coloquei ele na ordem do menor para o maior. Então, o maior número formado é o 752, e na letra B ele quer saber qual é o menor número formado, e aí no caso é o 257. Vocês observam que a gente tem os mesmos algarismos, que é o 7, que é o 5, que é o 2, mas de acordo com a posição em que eles ocupam no número, eles têm o seu valor diferente, não é? Então, no item A, aí, ó, o 7, por estar na centena, vale 700, mas no item B, a posição dele está na unidade, então ele só vale 7 unidades. O 5 está igual para os dois. O 5 aí vale 50 unidades ou 5 dezenas nos dois. E aí o que mudou aí de posição aí, no caso foi o 2, né? O 2 no primeiro passa a ser 2 unidades e o 2 no segundo aí passa a ser 2 centenas, né? Ou 200. Então, reforça, gente. Valor posicional vai depender de onde o algarismo está localizado no número, tá? E aí a gente lembra que os números são formados por ordens e por classes, ok? Então, a última questão, ele pede que a gente decomponha o número 8.543 e o escreva por extenso. Então, uma forma da gente decompor aqui, tá? Eu coloquei ele na sua forma original, 8.543, e decompor é decompor nas suas diversas ordens, tá? Então, a primeira aqui, ó, de 8 milhões, a gente não vai decompor as 3 casas aí de zeros, então a próxima de 543. Então, a gente tem 8.543. Então, essa aqui é a forma decomposta desse número maior. E escrever por extenso é escrever como se lê: 8.543. Gente, muito obrigado. Qualquer dúvida, volta o vídeo, tá? E reforça aí o aprendizado sobre valor posicional. Até a próxima, se Deus quiser.